Você já parou para pensar o quanto conhece, de verdade, o seu próprio corpo? Não o que te ensinaram, não o que você ouviu por aí, nem aquilo que te disseram para acreditar, mas o que você sente. A verdade é que muitas mulheres passam anos, às vezes, a vida inteira, sem realmente entender a própria intimidade, sem se conectar com o próprio corpo, sem saber o que é normal ou o que é só silêncio aprendido, sem saber se aquilo que sentem é válido, se é comum ou se existe algo errado. E não é culpa sua. Ninguém te ensinou a olhar para dentro, a se escutar, a se conhecer de verdade. Ninguém te disse que isso era importante, mas talvez esse seja o momento de começar. Talvez, pela primeira vez, você esteja pronta para se olhar com mais atenção, com mais cuidado, com mais verdade. Você sabia que existe algo sobre o seu próprio corpo que ninguém nunca te explicou direito? Algo simples, mas extremamente importante. E o mais surpreendente é que isso pode mudar completamente a forma como você se sente, pensa e se conecta com você mesma. Pode mudar a forma como você se enxerga, como você se respeita, como você se posiciona. Não é sobre o que te ensinaram, é sobre o que esconderam, é sobre aquilo que foi deixado de lado, ignorado ou tratado como tabu. E quando você descobre isso, tudo muda. Muda a forma como você sente, muda a forma como você pensa, muda até a forma como você se permite existir. Desde pequenas, a gente aprende muita coisa sobre o corpo. Aprende nomes, funções, cuidados básicos, aprende o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado. Mas quando o assunto é intimidade feminina, o silêncio aparece. E não é um silêncio qualquer, é um silêncio carregado de vergonha, de medo, de desconforto. E quando alguém fala, geralmente são explicações rasas, confusas ou até completamente erradas, informações incompletas ou cheias de julgamento. A gente cresce aprendendo a cuidar da aparência, do cabelo, da pele, do que os outros veem. Mas quase ninguém ensina a entender o que a gente sente. Ninguém ensina a escutar o próprio corpo, a reconhecer sinais, a perceber quando algo está bem e quando algo não está. Ninguém ensina a se conectar de verdade consigo mesma. E aí, sem perceber, a gente se afasta das próprias sensações, das próprias dúvidas, da própria verdade. A gente aprende a ignorar, a evitar, a silenciar. E com o tempo, isso vira automático. E quando você não conhece algo, fica difícil respeitar, fica difícil confiar, fica difícil até aceitar. E mais difícil ainda, se sentir segura dentro de si. Intimidade não é só sobre sexualidade. Isso é uma ideia limitada e muitas vezes distorcida. Intimidade é sobre conexão. Conexão com você, com o seu corpo, com suas sensações, com seus limites, com aquilo que você aceita e com aquilo que você não aceita mais. É perceber com clareza o que te faz bem e o que no fundo nunca fez. É aprender a se escutar, mesmo quando ninguém nunca te ensinou como. É se dar espaço para sentir, para entender, para existir sem pressão. Sua intimidade está diretamente ligada à sua mente, à forma como você se vê, à sua autoestima, às experiências que você viveu e até às coisas que você silenciou. Tudo está conectado, nada acontece separado. O que você sente no corpo também passa pela mente, e o que você acredita impacta diretamente o que você sente. E quando você começa a entender isso, algo dentro de você muda. Algo se reorganiza, algo se alinha. Conhecer sua intimidade não é só sobre o corpo, é sobre voltar para si, é sobre se reconhecer, é sobre se permitir existir sem máscaras, sem medo, sem culpa. É sobre finalmente se conhecer de verdade. Agora me responde, com sinceridade, você já se permitiu parar e realmente sentir o seu próprio corpo? Sem pressa, sem julgamento, sem aquela voz interna dizendo que é errado, aquela voz que nem é sua, mas que ficou aí por tanto tempo, que parece verdade.
Aquela voz que você nem questiona mais, porque já virou parte do seu pensamento. Porque o autoconhecimento começa exatamente aí, no momento em que você se observa sem fugir, no momento em que você sente sem bloquear, no momento em que você entende sem medo. E isso é natural, não é errado, não é exagero, não é egoísmo. É necessário para você se conhecer, para se respeitar, para se fortalecer, necessário para você parar de se sentir desconectada e começar a se sentir presente, necessário para você, finalmente, se conectar com quem você realmente é. Existe uma coisa que ninguém te contou. Não existe um jeito certo de sentir. Não existe um padrão único. Não existe uma regra universal. Cada corpo é único. Cada experiência, também, cada sensação, cada tempo, cada descoberta é diferente. Mas muita gente cresce achando que tem algo errado, achando que deveria ser diferente, sentir diferente, reagir diferente, quando, na verdade, só faltou informação, faltou conversa, faltou acolhimento, faltou um espaço seguro, um espaço onde você pudesse perguntar sem medo, sem vergonha, sem julgamento, e é exatamente isso que você merece. A forma como você se relaciona com a sua intimidade impacta diretamente a forma como você se vê, na sua confiança, na sua segurança, na sua presença, na forma como você ocupa o seu espaço, na forma como você se posiciona, na forma como você se respeita. Quando você não se conhece, é mais fácil duvidar de si, mais fácil se comparar, se questionar, achar que tem algo errado, mais fácil se diminuir, se esconder, se calar. Mas quando você começa a se entender, tudo muda. Você passa a se ouvir mais, a se respeitar mais, a confiar mais em si mesma. Você passa a perceber o que faz sentido e o que não faz mais. Você se sente mais segura, mais presente, mais conectada com quem você é, de verdade. E essa mudança não é só física, não é superficial, é interna, é profunda, é transformadora. Porque no fim, não é só sobre o corpo, é sobre se sentir bem, dentro de si. É sobre se sentir inteira. Se tem uma coisa que você pode levar daqui, é isso. Você tem o direito de se conhecer, sem culpa, sem vergonha, sem medo, sem aquela sensação de que tem algo errado ou de que você deveria esconder partes de si. Você não precisa se encaixar, você não precisa se diminuir, você não precisa se calar. Se conhecer não é errado, é libertador. É o começo de uma relação mais leve, mais verdadeira, mais honesta com você mesma. É o início de algo novo, algo mais consciente, mais seguro, mais seu. Esse é só o começo. Aqui, a gente vai falar sobre tudo aquilo que ninguém explicou direito, sem tabu, sem julgamento, sem complicação, sem medo de conversar sobre o que realmente importa, de forma leve, real e respeitosa, do jeito que sempre deveria ter sido. Se esse conteúdo fez sentido para você, fica aqui comigo. Se inscreve no canal, porque a sua jornada de autoconhecimento começa agora.